Olá, que a paz do Pai vivo e do Cristo vivo venha encher os vossos corações. Eu estou abrindo agora este vídeo para trazer uma mensagem a todos que neste momento se encontram oprimidos, se encontram fracos, se encontram tristes e que precisam de um auxílio espiritual. Então, eu vou abrir aqui, ou melhor, estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 15 de Lucas, e nós estaremos falando a respeito de uma chave que pode mudar a sua vida espiritual. Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que este é o primeiro vídeo que estou fazendo e ele tem uma forma bem simples e que você não olhe para essa questão, mas para a mensagem, nem tampouco para o mensageiro, que o que importa aqui será a mensagem que será trazida aos vossos corações, porque é a mensagem que pode mudar a sua vida. E nela eu sei que terá, então, a unção do Espírito para transformar o seu coração. Nós estaremos falando a respeito das chaves que estão contidas dentro das parábolas. Jesus, ele falava por parábolas. E ao final das parábolas, quando ele estava junto aos discípulos, ele dizia o seguinte: Mestre, por que falas ao povo por parábolas? E ele então disse: para que eles ouvindo não ouçam, para que eles vendo não enxergam. Então, dentro dessas palavras existe códigos, existe uma codificação que somente aqueles que foram escolhidos, que têm o chamado verdadeiramente de Deus em seus corações, é quem poderá ouvir verdadeiramente a mensagem. Até porque o próprio Jesus disse que só virão até ele aqueles a quem o Pai o enviou. E só ouvirão a sua mensagem aqueles que são ovelhas. Isso aqui são símbolos para pessoas que são chamadas para o seu reino. Então nós estaremos falando a respeito do reino de Deus. E eles estão codificados dentro das parábolas. E com certeza, ao entendê-las, você terá verdadeiramente o encontro que você tanto espera. Porque há muitas pessoas que têm buscado nas denominações religiosas. E eu falo isso não aqui em forma de crítica, mas em forma de verdade e com amor no coração, porque eu não estou aqui para transmitir nenhum tipo de dissensão, mas sim a verdadeira palavra que possa trazer no seu coração amor, que possa trazer no seu coração a paz e o entendimento. Então eu quero dizer para você que esse vídeo eu vou fazer por parte, porque o entendimento da parábola ele não pode ser de uma forma
simplória, ele tem que ter a profundidade da qual o texto nos mostra. Então, eu quero aqui só fazer uma ilustração para você entender onde é que vamos entrar agora. Uma certa vez eu estava assistindo um desenho, que ele é muito conhecido no Brasil e acredito que no mundo, o Pica-Pau. Pica-Pau é um desenho que muitas pessoas assistem, mas não entendem o que está por trás, de fato e de verdade. Qual é a representação que está por trás daquela figura? E muitas das vezes as pessoas não entendem, porque muitas mensagens são transmitidas por intermédio de símbolos. Elas são simbólicas e por essa forma muitas pessoas não entendem a real mensagem que aquilo está querendo passar. Aí assistindo então o Pica-Pau, e lá aparece então uma imagem onde ele queria tomar uma decisão. A decisão dele no momento, ele estava diante de uma situação que ele pudera fazer o bem ou o mal. E aí então nos seus ombros, apareceu ali duas figuras. Uma delas seria ele mesmo, né, Pica-Pau, em forma de um diabinho, com chifrinho, vermelhinho, com rabinho, da forma em que aprendemos, né, da forma em que todos aí folcloricamente entendem. Do seu lado direito, estava então ali uma imagem também dele, Pica-Pau, só que agora com uma auréola de anjo, com um resplendor de anjo e também ali uma veste branca. E ali então ele teria que tomar uma decisão. E todos nós sabemos que o próprio Pica-Pau, ele é um ser que ele transmite a maldade. E é claro que a atitude dele voltou-se para a maldade. Com isso eu quero que você entenda bem, preste muita atenção nesta mensagem. Quando eu vi esta cena, logo então o Espírito Santo me mostra que dentro desta cena existe uma mensagem. E essa mensagem, ela mostra quem está vendo ela, e não, na verdade, o Pica-Pau. Esta mensagem é uma mensagem manipuladora, ou seja, mostra que quem está vendo está, na realidade, sendo manipulado desta forma. Eu encontrei e encontro e converso com pessoas que estão dentro das denominações, mas não há muito que conversar para extrair o pouco que ela tem. E o pouco que ela tem da verdade faz com que ela pratique não a verdade, mas sim o mal, porque o bem e o mal está dentro dela. É isso que está mostrando o Pica-Pau. Mas não só isso. Eu posso te dar outros exemplos. Há pessoas, porque eu converso com pessoas que fazem essas coisas, que acontece isso com ela, e inclusive comigo também já aconteceu por várias vezes, até um dia eu ter realmente o verdadeiro encontro. O encontro que não é buscando lá fora, mas sim lá dentro. Então, uma pessoa desesperada que tem a minha confiança, ou que confia naquilo que eu prego e naquilo que eu vivo, então me procurou. Poxa, eu preciso da sua ajuda. E eu sempre estou disposto. Então, esta pessoa me procurou e disse: olha, irmão, eu estou muito confuso, porque as coisas que eu vejo dentro da minha denominação, que é a qual eu mais me aproximo,
que eu gosto e que eu acho que é a certa. Eu estou dizendo assim porque é um caminho em que as pessoas procuram e a forma que elas olham para aquilo, elas desprezam aquilo outro. Então, ele disse para mim, poxa, mas eu estou assim muito triste, porque eu não sei o que acontece comigo. A semana que eu vou na igreja, às vezes eu me sinto muito bem, mas às vezes eu acabei de assistir aquele culto maravilhoso, aí quando eu chego em casa, eu busco o prazer sozinho. E aí então estou aqui, ó, do jeito que você está me vendo aqui. Estou caído. Então eu orientei ele. Mas antes de orientar ele, eu quero orientar você. Porque eu sei que isso acontece com muitas pessoas, milhares de pessoas. Porque a religião não pode suprir isso. A religião não pode mudar isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas estão dentro de uma denominação, porém elas não estão libertas. E o fato é esse que eu vou lhe mostrar. Jesus disse assim, ó, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. É João 8,32. Até um candidato aí à presidência ou um vice-presidente aí anunciou isso. E a gente não viu isso acontecer, porque não estou falando mal da pessoa, porque eu não sou político, não entro, mas não vimos isso acontecer. Vimos prisões, vimos tantas coisas, e também não estou julgando a culpa nele, dizendo que ele é o culpado, não é isso que eu estou falando, tá bom? Nenhum e nem outro, mas só para ilustrar aqui. Então, o que acontece? Muitas pessoas não são libertas de vícios, da mentira, do medo, de rancores, de ódio. Então, está dentro dela isso. Isso é aquele espírito, né? Vou colocar aqui do pica-pau do lado esquerdo. E ela também tem alguma coisa boa que ela quer praticar, tá do lado direito. Só que no mundo em que nós vivemos, ambos é uma coisa só, que faz com que o homem fique preso, porque até o bem que ele pensa fazer, como o apóstolo fala, o apóstolo Paulo, torna-se o mal, porque os dois entram em equilíbrio e a pessoa fica naquele equilíbrio. Uma hora faz o bem, outra hora faz o mal, e tudo isso para si próprio. Então, eu digo a você que, de repente, você está num culto maravilhoso, aí chega em casa, se masturba, faz o que é errado, e depois você cai naquela tristeza. E aí você imagina que quando você estava bem, você olhava para alguém que está na mesma situação que você, aí você olhava para essa pessoa e de repente, principalmente se ela não for da denominação, você é capaz de apontar o dedo, é capaz de querer que aquela pessoa até sofra por não conhecer aquilo que você conhece. Então, dá para ver notoriamente que quando a pessoa cai nesse erro, ela sofre, ela chora, e é como se nenhum dia ela tivesse salva, no outro dia ela tivesse no inferno. E aí então eu digo para você, poxa, mas que Deus possa estar brincando com alguém? Que muitas pessoas acreditam que Deus é assim, ele coloca o seu nome no livro da vida hoje, porque você está ali, oh, glória e etc, está lendo a Bíblia e você está cheio de alegria. Aí no outro dia você comete um deslize e você fala, poxa, Deus não pode me salvar porque eu sou um pecador, que eu sou um miserável. Amigos, eu vou encerrar essa participação e nós voltamos no segundo vídeo, tá bom?